O deputado federal Ottoni de Paula, em transmissão ao vivo, rebateu as notícias de que ministros do Supremo Tribunal Federal estariam se envolvendo em escolhas internas da Câmara dos Deputados para evitar a nomeação da deputada Bia Kicis para a Comissão de Constituição e Justiça. O deputado apontou: quando a Suprema Corte intervém, e isso sai em tudo quanto é jornal dizendo que não quer Bia Kicis na CCJ, está dizendo ao Brasil que não quer harmonia entre os poderes. O que o STF quer é subserviência dos poderes executivo e legislativo a ele. O deputado fez um apelo ao novo presidente da Câmara, Arthur Lira, para que tenha altivez e não se curve diante dos caprichos da toga. Ottoni acrescentou: quem decide o que vai acontecer no parlamento não são os togados, são os eleitos pelo povo. Assista. Olá, campeã, tudo bem? Aqui no meu relógio, meio-dia e 37 minutos, Vamos começar agora uma live falando sobre esta questão polêmica envolvendo a possível eleição à presidência da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, pela colega de parlamento Bia Kicis, deputada Bia Kicis. Esperar vocês chegarem para uma rápida live que eu acho interessante. Se você puder compartilhar, eu agradeço, porque é bom para que outras pessoas elas possam de alguma forma também poder entender qual o jogo que está por detrás desta oposição à eleição da deputada Bia Kicis na CCJ. Vamos lá então. Pessoal, eu primeiro quero agradecer a todos que têm acompanhado a nossa live, alguns sites que têm reproduzido, alguns canais no YouTube que têm reproduzido as nossas falas, como são muitos, não quero citar nenhum aqui agora. Você que tem compartilhado pelo Zap também as nossas lives. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo nesta polêmica envolvendo a deputada Bia Kicis. A possível interferência do STF na candidatura de Bia Kicis à CCJ é a clara evidência de que a Suprema Corte, e aí eu não vou agora citar o nome de um ou de outro ministro, porque os ministros que se calam diante deste comportamento de ministros da Suprema Corte, eles se tornam coniventes. Portanto, a minha expressão aqui é falar da Suprema Corte e não falar individualmente de um ministro, do comportamento de um ministro da Suprema Corte. Ora, quando a Suprema Corte intervém, e isto sai em tudo quanto é jornal, dizendo que não quer a Bia Kicis na CCJ, significa que a Suprema Corte está mostrando para o Brasil que ela não quer harmonia entre os poderes. Porque quando ela interfere em um poder, quando ela interfere na particularidade de um poder, porque quem tem que decidir quem vai presidir comissões dentro do parlamento são os parlamentares. Portanto, o Supremo Tribunal Federal não quer harmonia entre os poderes brasileiros e brasileiras, patriotas. O que o Supremo Federal quer é subserviência de todos os poderes, executivo e legislativo, a ele. Portanto, se não houver uma relação de subserviência ao STF, os outros poderes sempre viverão debaixo de ameaças, não é? Não podemos contrariar o ministro. Você sabe o que eu ouço? Ottoni, você está perdido, porque o Alexandre de Moraes, ele tem ainda mais 30 anos de toga.
todo processo seu que bater na justiça, você vai perder. É o que eu ouço. São as ameaças que eu ouço. Como se eu fosse um homem que vivo com medo de ameaças, sendo que eu as recebo sempre. Sempre as recebi na minha vida, e principalmente depois que eu vi para o mundo podre da política. Portanto, eu não vou me acovardar. Por quê? Porque o que me move na política não é o dinheiro da política, não são os interesses escusos da política. O que me move na política é uma missão. Eu quero o poder da política, o poder de poder fazer. É isso que me interessa na vida pública. Agora, quem me colocou foi Deus, quem me tira é Deus. Portanto, eu não vou me acovardar. A interferência do STF junto à Câmara para a não nomeação, a não eleição da candidatura de Bia Kiss é sim uma interferência. Aliás, nesse momento, o STF se junta à esquerda. A esquerda se junta ao STF contra a Bia Kiss. Que coisa interessante. É interessante ver deputados da esquerda falando que não podemos aceitar a Bia Kiss na CCJ porque ela é extremista. A esquerda falando de extremos. A esquerda falando de falas extremas. Pelo amor de Deus. Olha, chega a parecer que tudo isso é um circo. Quando a esquerda fala, parece que nós não estamos diante de uma coisa séria quando a esquerda se pronuncia. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Você já parou para perguntar por que integrantes da Suprema Corte estão fazendo pressão contra a Bia? Eu vou dizer por quê. Primeiro, ela é a autora da PEC da Bengala, que reduz de 75 para 70 anos o tempo máximo de aposentadoria dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, que obviamente não querem perder 5 anos, não é? De labuta, de lutas, de sacrifícios imensos para o bem da nação que eles têm na Suprema Corte. A Bia Kiss já prometeu que, em sendo presidente da CCJ, e aí você vai entender por que a esquerda e o Supremo Tribunal Federal se unem contra a Bia Kiss, ela vai analisar a questão do voto impresso. E vocês sabem que neste ponto do voto impresso, e em outros pontos também, já que o STF se tornou um quintal dos interesses da esquerda, tudo que a esquerda manda para lá para impedir o curso natural da democracia, que é decidida dentro dos debates no parlamento, a esquerda usa do STF como quintal dos seus interesses. O que ela não gosta e não consegue vencer no voto, ela bate na porta de um ministro do STF e diz: nós vamos perder no voto, nós não gostamos de perder no voto, o senhor pode ajudar a gente a não perder no voto, o senhor ministro? E aí o ministro do STF, que é parceiro da esquerda, porque a maioria daquela corte foi constituída por membros da esquerda ou por presidentes da República de esquerda e os colocaram lá, portanto os interesses do STF e da esquerda são interesses comuns. Aí agora a esquerda e o STF se unem porque a Bia Kiss quer o voto impresso. Ora, o STF, através do ministro Barroso, já declarou que não quer o voto impresso. Aliás, com toda a vênia, com todo respeito, ministro Barroso, ele disse que não vê possibilidade do voto impresso e que a Suprema Corte ou o Tribunal, o TSE, é o guardião da veracidade da urna. Foi mais ou menos essa a sua fala. O ministro, o povo brasileiro não acredita nos senhores. O povo brasileiro não quer os senhores como guardiões de nada, porque na verdade
a única coisa que os senhores deveriam guardar, os senhores não guardam, que é a atribuição nobre de serem guardiões da Constituição, e os senhores não têm sido. Os senhores têm ultrapassado os limites impostos pela Constituição aos senhores. Os senhores são os primeiros a atropelarem a Constituição brasileira quando interferem em outro poder, por exemplo, nesse caso da Bia Kiss. É uma vergonha, é uma vergonha. Me diga onde em outro país a Suprema Corte causa uma interferência dessa em outro poder. Isso é vergonhoso. Agora, eu pergunto, por que não eleger a Bia? Quando você pega o histórico profissional da Bia Kiss, quando você pega a capacidade jurídica da Bia Kiss, ela tem mais capacidade jurídica que muitos dos ministros da Suprema Corte. Alguns mal foram advogados. Uns foram advogados de porta de cadeia, não é? Um foi advogado do PCC em São Paulo. Olha o nível de advogado, ok? A Bia não. A Bia, ela reúne em si uma capacidade jurídica que muitos dos senhores, dos ministros do STF não têm. Agora, vim falar de moral? Um deputado da esquerda falar de moral com Bia Kiss? Ela tem mais moral que qualquer parlamentar de esquerda. Eu estou dizendo qualquer parlamentar de esquerda. Ainda que eu saiba que existem parlamentares de esquerda que não são extremistas e que merecem o meu respeito. Poucos, mas tem, e eu preciso ser justo aqui e não colocar tudo dentro de um mesmo saco, não é? Como se tudo fosse PSOL, como se tudo fosse PT, ok? Então, é uma vergonha o que estão tentando fazer. Agora, povo brasileiro, esse é o momento de nós fazermos pressão. E por quê? Porque a pressão das ruas afeta o parlamento. O deputado vive de votos. Aliás, eu me dirijo agora respeitosamente ao presidente da Câmara, Arthur Lira, em quem eu votei. Arthur Lira, presidente Arthur Lira, eu votei em Vossa Excelência porque me disseram, e eu percebi isso, que Vossa Excelência tinha peito. Alguém me disse, eu quero pedir permissão para usar uma expressão vulgar, que Vossa Excelência tinha culhão e que Vossa Excelência teria coragem de defender a casa dos abutres da capa preta, dos abutres que querem gerir o país, sendo que não foram eleitos para isso. Todo o poder emana do povo. O ministro do STF, seja ele quem for, não foi eleito pelo povo, portanto não tem poder dado pelo povo. É um cargo de confiança, é um cargo de nomeação, só que vitalício. Quem foi eleito pelo povo é o presidente da República, são os senadores, são os deputados, esses são servos do povo, portanto cabem a esses decidir o rumo da nação e ao STF guardar a Constituição para que nenhum desses rumos fira a Carta Magna da sociedade brasileira, que é a Constituição Federal. Portanto, presidente Arthur Lira, eu espero ver em Vossa Excelência, nesse caso da Bia Kiss, altivez, e que Vossa Excelência, e eu sei que esta não é uma decisão unilateral de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência tem como interferir sim neste processo, porque é o nosso presidente. Não se curve diante de interesses mesquinhos, antipatrióticos e interesses, digamos,
voltados à vaidade pessoal de alguns que vestem aquela toga tão sublime de um ministro da Suprema Corte e para de se sentir ser humano e começa a se sentir um semideus. Que Vossa Excelência, presidente Arthur Lira, não se curve diante dos caprichos da toga, porque quem decide os rumos dessa nação não é a toga. Quem decide o que vai acontecer no parlamento não são os togados, são os eleitos pelo povo brasileiro. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe você, Deus abençoe o nosso presidente e que Deus nos livre de males que estão sendo engendrados do inferno contra esta nação. Um abraço a todos, compartilhe quem puder compartilhar. Deus abençoe.